Como é que vocês estão? Bem? Começaram a semana bem? Que bom, graças a Deus. Que bom que a gente está aqui na igreja para começarmos a semana da melhor forma possível, né? Bom, o recado do pastor Dídio, nosso departamental de jovens aqui da Associação Paulistana, bem direto. Sábado que vem é um sábado muito especial no calendário da igreja, é o dia do jovem adventista. E hoje, nesse culto de domingo, nós já estamos começando essa celebração, essa comemoração. Então, no sábado que vem, o culto todo será um pouquinho diferente, a escola sabatina, já começando pela escola sabatina, o culto divino, terá a direção dos jovens aqui da igreja. E à tarde, teremos um almoço aqui com os jovens, e à tarde, essa reunião com toda a juventude da Associação Paulistana, de toda a nossa região aqui, ali no Parque Vila Lobos. Há 2 anos atrás, essa concentração aconteceu lá no Largo da Batata. No ano passado, foi em frente ao estádio do Pacaembu, lá na Praça Charles Miller. E esse ano será no Parque Vila Lobos. Então, teremos ali coral, orquestra, pastor Cândido, pastor Igor, alguns pastores e atrações, né, musicais da igreja para celebrar o dia do jovem adventista. E, como eu gosto de dizer, jovem é todo aquele que ama, aguarda, apressa e anuncia a volta de Jesus. Então, se você é uma dessas pessoas, sinta-se convidado para participar aqui conosco também no próximo sábado dessa comemoração. Tá certo? Quero agradecer ao William pela mensagem musical. William, você desbloqueou uma memória, viu? Como é gostoso ouvir o Fernando, né? Aqueles hinos clássicos do pastor Fernando Iglesias. E eu lembro quando eu era um menininho, lá na igreja do Jardim Rincão, lá do distrito do Jaraguá, Zona Norte, Zona Oeste de São Paulo, ali no meio do caminho. E eu ouvi essas músicas, é muito bom poder relembrar. Deus abençoe você. E eu também quero desejar assim, uma bênção muito especial para um grupo de pessoas que estiveram, né? Um grupo que esteve aqui na igreja hoje de manhã. Hoje teve um grupo de pessoas aqui no mutirão, fazendo alguns reparos nos bancos, por exemplo, reforçando os bancos. Você pode até pular agora no banco aí, que não vai ter problema nenhum. Reforçaram os corrimãos aqui da igreja, reforçaram os corrimãos, e alguns outros reparos que foram feitos. Então, agradecer esse pessoal, né, que estiveram tanto na linha de frente ali, diretamente ajudando, e o pessoal também que deu todo um apoio para que isso acontecesse. Outras oportunidades haverão. Tem muito serviço que ainda precisa ser feito. E aí você também tem a oportunidade, se não esteve hoje, como eu não pude, de estar na próxima vez, para ajudar também, né, ajudar aqui a estrutura física da igreja da Granja Viana. Então, eu gostaria muito de agradecer aí, do fundo do meu coração, as pessoas que demandaram tempo, talento, recurso para estar aqui. E se você está aqui, sinta-se abraçado. Se você não está, onde você estiver também, sinta-se abençoado pelo teu tempo aqui. Hoje eu gostaria de meditar com você numa história que é muito conhecida, com certeza você já ouviu, já leu, já viu alguém apresentando essa história. Está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu falei na Semana Jovem aqui um pouquinho de como o Evangelho de Lucas foi escrito, né? Lucas, ele não foi um contemporâneo de Jesus, ele não viveu na mesma época da época de Jesus, ele veio uma geração depois. Então, o Evangelho de Lucas, ele é muito baseado em evangelhos que já existiam, como o de Marcos e Mateus, outros que não foram canonizados, não entraram no cânon bíblico, mas que existiam, e também de muita entrevista. Lucas, ele foi um entrevistador, um pesquisador. Então, provavelmente, ele conversou com muita gente que viu Jesus, ele passou pelos lugares por onde Jesus passou, né? Estava recente ainda, então a história ainda estava fresca. E talvez essa história que Lucas escreve aqui, que você já ouviu, com certeza você já ouviu ela em algum momento, provavelmente, talvez, ele tenha conversado com pessoas que estavam lá no dia que Jesus contou essa história. Uma parábola do bom samaritano.
Nós vamos ler a partir do verso 29. O verso 29 ele está incluído na parábola. Na maioria das Bíblias, a parábola começa no verso 30, mas o verso 29 ele está incluído na parábola. As parábolas, Jesus ele contava histórias que provavelmente aconteciam, outras que eram criadas, mas o interessante das parábolas que Jesus contava é que ele sempre incluía elementos que eram do cotidiano das pessoas que estavam ouvindo. Elas entendiam o que Jesus queria dizer dentro daquilo, das ilustrações e dos elementos que Jesus colocava nas parábolas. Quando Jesus falava de alguém que tinha 100 ovelhas, eles entendiam o que isso significava. Ele entendia o que era ter uma ovelha, entendia o que era perder uma ovelha. Então, Jesus usava elementos que tinham muito a ver com o cotidiano, com a rotina dos ouvintes, das pessoas que estavam ali seguindo e ouvindo Jesus. E a parábola do bom samaritano, talvez ao longo da história, ela foi perdendo um pouco da sua verdadeira intenção, da sua verdadeira finalidade. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, e provavelmente muitas das vezes assim, que você ouviu essa parábola, ela foi aplicada para você fazer o bem às pessoas, para você tratar bem as pessoas. Nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente não gosta muito, como eram judeus e samaritanos. Mas essa não era ou não foi a principal razão de Jesus contar essa parábola. É claro que a gente precisa tratar bem as pessoas. É claro que quando a gente vê alguém precisando de ajuda, a gente precisa ajudar essa pessoa, sentir o desejo de fazer algo por ela, amar as pessoas como nós gostaríamos de ser amados, amar até mesmo os nossos inimigos. Mas a finalidade de Jesus, ele não está falando para fazer o bem. Essa parábola, ela talvez perdeu tanto o sentido real dela, que hoje a gente é comum encontrarmos hospitais com o nome de Bom Samaritano. É um nome bom para o hospital, né? O Hospital Bom Samaritano. Porque ganhou esse significado de tratar bem as pessoas, da assistência, né? Quando a gente encontra uma pessoa que cuidou de alguém, a gente chama essa pessoa de bom samaritano. Mas essa não era a primeira intenção de Jesus ao contar essa parábola, e a gente consegue entender pelo que acontece antes de Jesus começar a contar a parábola. A partir do verso 25, diz que um mestre da lei, alguém que entendia muito a lei, um especialista da lei, ele se levanta para colocar Jesus à prova. Então a pergunta dele já é tendenciosa. Ele tem um objetivo ali, obscuro por detrás da pergunta dela. E a pergunta que ele faz é muito direta. No verso 25 ele pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida? Então ele não está falando sobre fazer o bem. Ele não está falando sobre tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados por elas. Ele está falando sobre salvação. A pergunta tem a ver com salvação. Se a pergunta desse especialista, se ele quer saber, ele pergunta para Jesus a respeito de salvação, a resposta de Jesus não pode ser diferente que não seja sobre salvação. Se ele quer saber o que fazer para ser salvo, a resposta de Jesus é o que ele precisa fazer para ser salvo. O que precisa acontecer para ele ser salvo. E aí no verso 29, que já está dentro da parábola, depois que o homem ali, o especialista da lei e Jesus têm uma conversa, no verso 29, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Perceba, ele quer se justificar. Talvez esse seja o maior problema da salvação. Nós não conseguimos entender, e mesmo nós sabendo da teoria, a prática ela é diferente, porque nós sempre queremos fazer algo que possa nos garantir a salvação. Nós queremos nos justificar. E talvez você tenha vindo à igreja hoje, num domingo à noite, para se justificar, porque quem vem à igreja é salvo. Talvez você tenha vindo ontem, porque você entendeu que vir à igreja aos sábados é o certo, guardar o sábado é o certo. E para você tentar se justificar, para você tentar encontrar a salvação, você vem à igreja aos sábados. Você devolve o seu dízimo, você se alimenta diferente, você pratica muitas coisas que outras pessoas não praticam e que é loucura para muita gente. Mas querendo se justificar, você adotou esse estilo de vida. O especialista da lei, ele quer se justificar, ele quer encontrar a salvação. E por isso ele pergunta: quem é o meu próximo? Então, quem é? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho que amar o meu próximo,
se eu tenho que salvar o meu próximo, se eu tenho que fazer algo por alguém, me fala então quem é o meu próximo. Me diz já o que eu preciso fazer, para eu poder fazer, para assim poder me justificar. Algumas pessoas, elas querem um mapa do que pode e do que não pode fazer. E o que eu preciso fazer, eu vou fazer para me justificar. Essa era a pergunta do mestre da lei, do especialista da lei, era o conflito dele. E aí Jesus começa contando essa história. Como eu disse, ele pega elementos que já existiam, talvez uma história que já havia acontecido. Quando ele começa a contar essa história, talvez pessoas que estavam ali ouvindo Jesus sentiram na pele o que significava aquilo ali, porque já tinham passado por aquela situação, porque conheciam alguém que havia vivido aquilo. Então Jesus ele pega elementos muito conhecidos para explicar algo que eles não entendem. Vamos ler agora então a partir do verso 30 até o verso 35. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Verso 31. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Verso 32. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Verso 34, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, e se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Jesus ele não está falando nada aqui além de salvação. E a gente já começa a entender melhor essa história quando ele fala que um homem, um judeu, que talvez estivesse voltando do templo, talvez estivesse voltando da igreja, depois de prestar o seu culto, depois de adorar a Deus num sábado, e ele está descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele encontra bandidos que o assaltam, levam tudo que ele tinha, o espancam e deixam na estrada quase morto. Talvez na sua versão tenha uma expressão muito curiosa, que diz assim, deixaram ele semi-morto. Eu fico pensando, Simon, o que é uma pessoa semi-morta? O que será que é uma pessoa semi-morta? Será que já está mais para lá do que para cá? Né? Será que já está ali com o último respiro, com o último suspiro de vida? O que seria uma pessoa semi-morta? Eu não sei qual era o quadro daquele homem, mas pelo que Jesus diz, era uma situação muito crítica. E eu aprendi que a gente sempre faz o apelo no final do sermão. Mas antes eu já queria quebrar o protocolo aqui e nos primeiros minutos já falar uma coisa para você. Talvez você seja essa pessoa na estrada, caída, assaltada. Talvez você perdeu tudo o que você tinha. Talvez os bandidos, os ladrões, o enganador, aquele que é o nosso adversário, talvez ele tenha tirado tudo de você. E talvez você se sinta como numa estrada semi-morto, com um restinho de vida, só com um suspiro. E eu quero dizer para você que isso é o suficiente para que alguém passe e te salve. Talvez aquele homem não tinha forças para agitar os braços, para se levantar, para ficar sentado, para pedir socorro. Talvez ele não conseguisse nem sequer abrir os olhos, mas ele tinha um restinho de vida. Na história, Jesus faz questão de dizer que ainda existia um restinho de vida. E esse restinho de vida, William, era o suficiente para que aquele homem tivesse salvação. Talvez você esteja na estrada assaltado, talvez você esteja ferido, talvez tenha perdido tudo o que você tinha. Mas se houver um restinho de vida, é o suficiente para existir salvação. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, 1% de chance, 100% de fé. E eu quero falar uma outra coisa também. Quantas pessoas no nosso dia, nós passamos por elas e elas estão semi-mortas, Railson? Quantas pessoas nós passamos no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na escola, na faculdade, no nosso prédio, no elevador ali, sabe aquele encontro casual no elevador? E você passa por uma pessoa que está semi-morta e você não faz ideia do que ela está vivendo. Talvez nem ela faça ideia que ela está por um fio de vida, talvez ela não faça ideia.
mas por quantas pessoas nós passamos no nosso dia que estão semi-mortas, com um restinho de vida. Eu quero dizer de novo para você que isso é o suficiente para que essa pessoa seja salva. Enquanto tiver 1% de chance, 100% de fé. E aí Jesus continua a história dizendo que esse homem ele não conseguia buscar ajuda por ele mesmo. No verso 31, ele fala que um sacerdote passou por aquele caminho. E quando as pessoas que estavam ouvindo Jesus ouviram que um sacerdote passou e um judeu estava caído na estrada, automaticamente aquelas pessoas pensaram assim: agora vai entrar a salvação. O homem quer saber, lembra comigo, o especialista da lei quer saber o que fazer para ser salvo, o que fazer para herdar a vida eterna. Tem um homem caído precisando de salvação. E agora Jesus, no verso 31, coloca um sacerdote nessa história. Automaticamente as pessoas entenderam assim: o sacerdote vai salvar ele. Porque o sacerdote era a representação máxima de Deus aqui na terra para o povo de Israel. O sacerdote era quem fazia a intermediação do sacrifício. Quando um judeu queria pedir perdão pelos seus pecados, ele levava o seu cordeirinho lá no santuário, lá no templo, e era o sacerdote quem cortava o pescoço do animal, era o sacerdote que colhia o sangue, era o sacerdote que entrava no santuário com aquele sangue, simbolizando o pecado daquele judeu. Então as pessoas que estavam ouvindo Jesus, quando ouviram que um sacerdote entrou na história, eles pensaram assim: a salvação vai entrar agora. Só que quando a gente lê o texto bíblico, não é isso que acontece, né? O que acontece, Kleber? O sacerdote passa de largo, ele passa pelo outro lado da história. Quando eu era pequeno, lá na minha igreja, William, quando eu era novinho, lá do jardim da infância, e na liçãozinha tinha a história do bom samaritano, eu sempre ficava muito bravo com o sacerdote, né? Como que é possível um líder espiritual, uma pessoa tão importante, uma pessoa que carregava ali como a representação de Deus para o povo, como que ele não ajuda um homem? Está vendo um homem precisando de socorro, precisando ser salvo, e ele não faz nada. Eu ficava revoltado com o sacerdote. Talvez você fique assim também. Mas aí eu cresci, e aí eu fui estudar um pouquinho mais, e eu entendi por que o sacerdote não fez nada aquele dia. Sabe por quê? Porque ele era fiel. Olha que estranho. Que paradoxo. O sacerdote errou por ser fiel. Se você olhar na sua Bíblia, lá no livro de Levítico, no capítulo 21, nos primeiros versos, você vai entender o porquê que o sacerdote foi fiel. Porque quando um sacerdote ele estava oficiando no templo, no santuário, quando ele fazia ali os sacrifícios, lá em Levítico, no capítulo 21, diz que ele não podia tocar em um cadáver. Se ele tocasse em um cadáver, ele ficaria cerimonialmente impuro. Ele teria que ir para o banco de reserva, ele não poderia oficiar no templo. E isso geraria um desgaste muito grande para o povo, porque aí o sacerdote não poderia fazer os sacrifícios, teria todo um problema de logística. E o sacerdote, talvez, eu consigo imaginar, ele vem de um homem caído, ele percebe ali pelas roupas que é um judeu, que se trata de alguém do povo dele, talvez alguém que tinha acabado de sair do templo onde ele estava oficiando, e ele vê aquele homem caído, e talvez ele pense em ajudar o homem, mas ele fica tão agarrado à sua palavra, ele fica tão agarrado à letra, que ele esquece que pessoas são mais importantes que coisas. De tanto ser fiel, ele acabou pecando. Talvez ele ficou com medo ali de tocar naquele homem. Quando ele virasse o homem para ver, ele visse que o homem estava morto, e agora ele ficaria sem poder fazer o que ele mais gostava de fazer, o que era a missão dele, o que era algo mais importante para ele, que era fazer os sacrifícios no templo. Uma vez eu ouvi uma história muito interessante, num mosteiro onde ficam os monges, orando, meditando, rezando, e chegava num horário do dia em que os monges se reuniam para orar, para meditar. Dava ali meio-dia, eles se reuniam da cozinha, do jardim, eles se reuniam para orar. Mas um dia, naquele mosteiro, na hora de orar, eles foram atrapalhados por um gato. Um gato que não parava de miar. Estava ali no telhado, talvez da cozinha, e o gato estava atrapalhando o andamento ali da oração. Até que um dos monges teve uma ideia: vamos pegar o gato, a gente coloca o gato dentro de uma caixa, coloca a caixa de cabeça para baixo, coloca a caixa debaixo da mesa, e aí o gato vai ficar em silêncio dentro da caixa e a gente consegue orar. Perfeito, né? Uma decisão sábia para um momento sábio, necessário. E eles fizeram isso, pegaram o gato, colocaram o gato dentro da caixa, colocaram a caixa de cabeça para baixo, debaixo da mesa, o gato ficou em silêncio e eles conseguiram orar.
Só que o que aquele monge que teve a ideia não conseguia, ou não podia imaginar, é que anos e anos depois, centenas de anos depois, naquele mosteiro, quando chegava a hora do meio-dia e era hora de orar, alguém tinha que achar um gato. Não importa onde o bicho estivesse. Tinha que enfiar o bicho dentro da caixa, tinha que colocar a caixa de cabeça para baixo, colocar a caixa debaixo da mesa, para aí sim eles começarem a orar. O que parecia ser bom, virou algo ruim. Talvez nós tenhamos a atitude do sacerdote. Talvez quando encontramos essas pessoas semi-mortas, precisando de salvação, nós estejamos mais agarrados naquilo que faz sentido para nós, nas nossas tradições, naquilo que para a gente é a coisa certa a fazer, e esquecemos que pessoas são mais importantes que coisas. Ontem o pastor Elquian falou aqui tão sabiamente a respeito da gente cuidar mais da nossa vida e esquecer, parar de ser fiscal da vida do outro, pararmos de olhar para o outro e queremos medi-lo pela nossa régua, por aquilo que faz sentido para nós. É claro que a gente não pode cair no outro extremo, né? Mas Jesus já vai chegar lá no livro da história. Ele já vai chegar lá. Mas a gente tem que entender que o hospital, ele não é um museu para pessoas santas. O hospital, a igreja não é um museu para pessoas santas. A igreja é um hospital para pessoas doentes. A igreja é um lugar para pessoas que sabem que estão infectadas pelo vírus do pecado, mas vêm aqui para encontrar a cura, que é Cristo Jesus. Pessoas que sabem que nesse lugar é o lugar para doentes, para perdidos. Não é um lugar para salvos. É um lugar para perdidos, querendo encontrar a salvação, buscando encontrar a salvação. No verso 32, Jesus continua a história e ele fala que um levita passa por aquele lugar. E o levita, ele não estava dentro dessa lei para os sacerdotes, porque o levita, ele não fazia o sacrifício. Todo sacerdote era um levita, porque todo sacerdote era da tribo de Levi. Mas nem todo levita, ou quase nenhum levita, era um sacerdote. Os sacerdotes, eles só eram da família de Arão, dentro da tribo de Levi, mas da família de Arão. Então, todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote, ele não estava debaixo dessa lei. Se ele tocasse em um morto, ele não ficaria impuro, ele não iria para o banco de reservas, muito pelo contrário, não teria nenhum problema. Mas sabe qual foi o problema do levita? Eu fico imaginando ele vindo pelo caminho, ele vê o homem caído ali, precisando de socorro, precisando de ajuda, ele não sabe se o homem está vivo, se o homem está morto, mas ele está vendo que tem um homem caído, mas o levita percebe que lá na frente, perto do homem, está passando quem? O sacerdote. E se o sacerdote está passando por aquele lugar e não fez nada, o levita ele se sente na desobrigação de fazer alguma coisa. Se a gente fosse organizar o que era o sacerdote, o levita nos dias de hoje, nós entenderíamos que se o sacerdote ele é o pastor da igreja, o levita seria quem? O ancião da igreja. E se o sacerdote fosse o ancião da igreja, o levita seria quem? Quem? Os diáconos. E se o sacerdote fosse o diácono da igreja, o levita seria? Outro dia, eu estava pregando esse sermão e eu fiz exatamente essa ilustração. O sacerdote é o pastor, o levita é o ancião. Se o sacerdote é o ancião, o levita é o diácono. Se o sacerdote é o diácono, o levita seria... E aí tinha um irmãozinho lá no último banco ali, onde o irmão está, ele levantou a mão e falou assim, eu... Porque ele é essa pessoa que vem à igreja, não tem uma função exatamente, não tem um cargo, não tem algo que precisa estar ligado à igreja de uma maneira oficial, mas ele se sentiu parte da história, é o que Jesus quer dizer. Todos nós fazemos parte dessa parábola, não importa quem sejamos, não importa se é o pastor da igreja ou se é o irmão que está lá no último banco, que levanta o seu dedinho e fala, sou eu. Todos nós estamos dentro dessa parábola e todos nós corremos o risco de fazer a mesma coisa que o levita fez. Se o meu pastor não fez nada, eu também não preciso fazer. Se o ancião da igreja, se os anciãos da igreja, se o ancianato da igreja não vejo o comprometimento deles, eu também não preciso estar comprometido. Se o meu diretor jovem não está fazendo, quem sou eu para fazer? Não vou fazer. Eu tenho alguns amigos pastores, né? E um dia um amigo meu pastor, ele estava fazendo um aconselhamento e uma irmã estava reclamando porque ela queria receber uma visita dele. Ela queria receber visita e estava certa. O pastor precisava visitá-la. Mas esse meu amigo, ele conseguiu colocar uma minhoquinha na cabeça da irmã. Ele falou assim, minha irmã, posso te perguntar, nesse último ano, quantas pessoas você visitou? Ela não tinha uma resposta. Na verdade, ela tinha uma resposta, né?
Todos nós estamos na história de alguma maneira. Todos nós somos, de alguma maneira, personagens dessa parábola. O levita ele se sentiu na desobrigação de ajudar, porque o seu líder, a sua referência, não fez nada. E aí, surpreendentemente, no verso 33, Jesus coloca a pessoa que menos poderia ser o Salvador, um samaritano. Imagina comigo as pessoas ouvindo a história de Jesus. Passa um sacerdote que não salva ninguém. Passa um levita que não salva ninguém. E agora aparece um samaritano nessa história. Que estranho é isso aí, o que Jesus quer dizer? Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos tentando entender isso daqui. Todos eles judeus, odiando os samaritanos. Não é possível que venha de um samaritano a salvação. Mas é ele quem não pensa duas vezes, desce do seu animal, desce do seu jumentinho, do animal onde ele estava. Ele vê o homem caído no chão. A Bíblia fala, e Jesus ele é muito direto, ele é muito nítido, objetivo, quando ele escolhe ali os elementos. Aquele samaritano vai na sua bagagem, ele pega duas coisas que são importantíssimas para qualquer viajante na época de Jesus. Ele pega o óleo e ele pega o vinho. Todo viajante ele usava óleo e vinho na sua bagagem. O óleo servia para hidratar a pele. Em estradas empoeiradas, secas, viagens difíceis, o óleo ele servia para hidratar a pele depois de um dia de viagem. O vinho servia para não infeccionar um ferimento que surgisse ali durante a viagem, aplicava o vinho para evitar a infecção. Só que não é à toa que Jesus coloca o óleo e o vinho na história, né? Você sabe o que eles representam? O óleo simboliza o que na Bíblia? O Espírito Santo. O vinho simboliza o sangue de Jesus, a salvação através do sangue de Jesus. Aquele homem caído na estrada, ele não teve só seus pertences roubados, Kleber. Ele não teve só a sua saúde levada. Ele não teve só a sua integridade comprometida. Os assaltantes que passaram por ali levaram dele também o Espírito Santo da vida daquele homem. Os assaltantes que passaram ali levaram também a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas o samaritano, ele tinha. E ele vai nos seus pertences, ele tem o óleo, ele tem o vinho sobrando, porque ele carrega com ele, porque ele tem estocado isso junto com ele. Onde ele vai, ele leva o óleo, ele leva o vinho, ele está junto com o Espírito Santo, ele está junto da certeza da salvação. E é isso que ele precisa para poder salvar aquele homem, aquele judeu caído. Ele fornece ali o Espírito Santo, ele fornece o sangue de Jesus para aquele homem, ele cuida daquele homem, ele enfaixa as feridas daquele homem, ele abraça, passa o seu calor do corpo para aquele homem, talvez um corpo que já estava ficando frio, perdendo a vida, ele cuida daquele homem. E no verso 35 é a parte mais importante dessa história, para mim é a parte que eu mais gosto dessa história. O samaritano ele pega aquele homem e ele leva para a hospedaria. A hospedaria na época de Jesus era mais do que um lugar onde as pessoas iam para passar a noite. Era mais do que uma pousada, era mais do que um hotel. As pessoas não usavam a hospedaria só para passar o tempo, mas na hospedaria também existia ali um serviço de primeiros socorros. E é por isso que quando ele deixa o judeu na hospedaria, ele pede para o dono da hospedaria cuidar daquele homem. Porque lá na hospedaria não era só para passar o tempo, não era só para encontrar com pessoas, mas era também para receber os primeiros socorros. Se a gente fosse trazer a hospedaria para os nossos dias de hoje, ela representa o quê? O que a hospedaria representa? A igreja. É mais do que um lugar onde nós vimos para encontrar os nossos amigos. É mais do que um lugar onde nós vimos para cumprir com as nossas funções. É mais do que um lugar onde nós vimos para nos relacionar. A igreja é um lugar onde nós vimos buscar os primeiros socorros. Pessoas caídas na estrada, semi-mortas, feridas, sem o Espírito Santo, sem a salvação. É aqui que nós somos cuidados. Mas por que eu gosto mais dessa parte? A gente está ensaiando para a cantata, né, Ale? E hoje a gente teve ensaio dos personagens aqui. E é interessante porque numa peça, você sempre quer ter uma fala, né? Se você vai participar de uma peça, você quer ter uma fala. Nem que seja alguma coisa, nem que seja não há vagas, né, Guilherme? Mas você quer ter uma fala, né? A gente quer ter uma fala. Só que para mim, na maneira que eu enxergo essa parábola, o personagem mais importante, ele não tem fala nenhuma. O personagem mais importante dessa história, Roseli, ele não fala nada. O samaritano, ele vem com um homem machucado, quase morrendo, ele traz para a hospedaria e ele dá uma ordem:
cuida dele. Sabe essa pessoa que está aí do teu lado? Talvez teu esposo, sua esposa, sua amiga. Sabe essa pessoa que está aí do teu lado? O samaritano trouxe ela para cá. Talvez em algum momento essa pessoa já estava sem esperança, sem vida, machucada, ferida, assaltada, quase morrendo. O samaritano encontrou essa pessoa na estrada, caída, ferida, e trouxe ela para a hospedaria. E ela deu uma ordem para você: cuida dele. Cuida dele. Ele deu 2 moedinhas de prata. E eu acho que é isso aqui que você vai gastar, é isso aqui que você vai precisar. Cuida dele. Se você precisar gastar alguma coisa a mais, gaste, mas cuida dele. E às vezes a gente precisa gastar muita coisa para cuidar dos nossos. E mais do que gastar material, a gente precisa gastar coisas que valem muito mais. A gente precisa gastar perdão. A gente precisa gastar paciência. Né, Ana? E às vezes é difícil, né? Às vezes a gente precisa gastar amor. Mas a ordem do samaritano é clara. A ordem do samaritano é direta. Cuida dele. E o que você precisar gastar mais, gaste. Porque eu vou te recompensar quando eu voltar. O samaritano está voltando. Sabe qual que é a recompensa dele? A vida eterna. E ele te prometeu te recompensar assim que ele voltar. Mas a ordem até que ele venha é cuidar dele. Guilherme, cuida da Lisley. Lisley, cuida do Guilherme. Rê, cuida do Railson. Railson, cuida da Rê, da Rafa. Eli, cuida da Manu. Manu, cuida da Eli. E se precisar gastar alguma coisa, gaste. Porque ele vai dar a recompensa quando ele voltar. A salvação ela é para todos. A salvação ela alcança a todos. E nessa história, na parábola do samaritano, nós conseguimos enxergar a salvação chegando para todos. Para aqueles que estão caídos, para aqueles que são reerguidos, para aqueles que estão na hospedaria, para aqueles que chegam na hospedaria, a salvação é para todos nós. E hoje, nesse início de semana, nesse domingo à noite, eu gosto de pregar no domingo à noite, porque o domingo à noite é um desafio, que a semana já começou, mas é um desafio para o primeiro dia útil que vai vir. E é amanhã que a gente vai ser colocado à prova. É amanhã que a gente vai encontrar com pessoas semi-mortas. É amanhã que a gente vai precisar carregar nas nossas coisas o óleo e o vinho. É amanhã que a gente vai encontrar essas pessoas e vai ter que cuidar das feridas delas. É amanhã que a gente vai ter que trazer essas pessoas, convidá-las para estarem aqui na hospedaria. É amanhã que a gente vai ter que começar a cuidar dessas pessoas. Mas o que você precisa gastar mais, gaste, porque Ele vai te recompensar quando Ele voltar. Nada menos do que a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir o William cantando agora. Enquanto ele canta essa música, é o momento da gente falar com o Espírito Santo. É o momento de nós falarmos com Deus da decisão que nós tomamos aqui. De querermos verdadeiramente tomar parte dessa salvação. Que essa salvação nos alcance, nos visite. Que ela visite os nossos. Que Deus cuide do nosso coração e que Deus cuide dos corações dos nossos. E onde eles estiverem, como eles estiverem, que a salvação passe por eles também. Mas nesse momento, enquanto você ouve a música, fale com Ele e decida no seu coração receber a salvação em Cristo Jesus.
sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, o banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama, vem. Quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo, te peço perdão. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta e um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor insiste
a nossa salvação. Quantas vezes estamos andando distantes de Ti, estamos andando distantes do Teu caminho, achando que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos longe da Tua vontade. Hoje nós queremos Te pedir mais uma vez, nos ajude a compreender a Tua vontade, Pai. Nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Porque acima de qualquer plano terreno, o Seu desejo é que nós estejamos salvos em Cristo Jesus. Nós queremos hoje dar mais uma vez um passo em direção à salvação. Nós queremos que a salvação visite a nossa casa, visite a nossa vida, para que a gente saia aqui da igreja, desligue essa transmissão, na certeza de que estamos salvos em Cristo. Na certeza de que não importa a nossa situação, se estamos caídos na estrada com um restinho de vida, é isso que é necessário para que o Senhor nos salve. Nós queremos Te pedir nessa noite, que o Senhor nos alcance a vida dos nossos familiares, alcance a vida dos nossos amigos, e que todos nós terminemos esse dia salvos em Cristo Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, não porque nós merecemos, mas através do nome daquele que derramou o Seu sangue em nosso lugar, e é por esse nome que nós oramos. Amém.